Graça e paz, amados irmãos, essa é a dúvida de muitos irmãos. É correto um pastor se candidatar ao cargo de prefeito, de vereador? Nós estamos mediante a um período político em que se é muito comum atualmente a gente ver principalmente pastores envolvidos com política, tanto se candidatando quanto apoiando um determinado político, tá bom? Então eu quero responder essa pergunta de uma maneira bem diversificada, a respeito principalmente desse candidatar, o apoiar, querer o voto da igreja para determinado candidato. Então, irmãos, primeiro muitos se candidatam e usam textos e passagens bíblicas de dizer que eles precisam serem candidatos, precisam ter crente no Senado, na Câmara, né? Usando assim o exemplo de José, usando o exemplo de Daniel. E eles dizem que por conta disso você tem que votar neles, né? Por quanto é bíblico o crente se candidatar. Porém, irmãos, nós temos que ver que o contexto de quem era José e quem era Daniel é muito diferente do contexto atual. Primeiro a gente tem que ver que tanto José quanto Daniel, eles não tinham desejo nenhum, não tinham domínio nenhum sobre eles por exercer determinado cargo. O próprio Deus os colocou, o próprio Deus criou todas as circunstâncias para que eles viessem exercer aqueles cargos políticos da época. Porém, não havia ganância nenhuma da parte deles para exercer aqueles cargos, que é totalmente o contrário dos políticos atuais. Nós vemos uma ganância, um exagero, nós vemos que muitos deles se esforçam bastante, faz das tripas corações, como é o ditado, para ganharem as eleições, né? E a gente vê um fanatismo muito grande da parte deles. Então, esse sentimento, a gente não vê esse tipo de sentimento em Daniel, a gente não vê um sentimento desse em José. E vale ressaltar também que tanto José como Daniel, eles não dependeram de votos de ninguém para exercer aquele cargo. O próprio Deus criou a circunstância para que eles viessem exercer aquele cargo, né? Então eles não dependeram de voto popular, né? Claro, alguém os colocou usado por Deus, mas a gente vê que não dependeu de uma campanha, de nada, mas as circunstâncias que vieram acontecendo e meio às circunstâncias foi provado que eles eram homens de Deus e através disso que Deus o honrou com aquele cargo. E a gente vê, irmãos, que as intenções deles são totalmente diferentes das intenções de José e de Daniel. Quantos pastores, irmãos, se candidatam dizendo que é para ajudar o povo de Deus, que é para ajudar a igreja, que é para... Mas o seu real intuito e interesse é financeiro, é viver bem financeiramente. Digo isso porque eu conheço o crente, conheço o pastor, já se candidatou a um cargo político e a questão dele ter ganhado não mudou em nada a questão de ajudar membros, ajudar a igreja. Pelo contrário, ele começou a esbanjar, ele começou a fazer um patrimônio para ele, pessoal. Então, irmãos, eu não quero aqui generalizar através desse vídeo, porém, o que eu estou aqui é para desmascarar muitos pastores que se candidatam a vereador, ao cargo de prefeito, entre outros, mas essas são as eleições que está sendo recente agora, e eles começam a usar desses textos, a Bíblia, de uma forma de manobrar e assim causar uma certa engabelação nas pessoas e enganá-las, forçando elas a votarem em determinado pastor pelo simples fato dele ser evangélico. E muitas vezes as pessoas fazem isso e não muda nada. A pessoa mostra que realmente ela só tinha um interesse financeiro. Vivemos em uma época política em que o descrédito tem tomado de conta, então é complicado. É complicado decidir em quem votar e principalmente achar que devemos votar em alguém pelo simples fato dele ser evangélico e que precisa de alguém evangélico. No final você vai votar
E infelizmente o camarada por fora demonstra ser uma pessoa de Deus, mas no fim ele só está com interesse, o interesse de melhorar financeiramente, e nada vai mudar. E ainda envolve a palavra de Deus, os exemplos bíblicos totalmente fora do contexto, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha sido um tanto quanto esclarecedor, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.